Você anda carregando um peso que cansa o corpo e aperta o coração. A gente tenta seguir, mas tem hora que a força parece acabar. Respira comigo, bem devagar, porque hoje a nossa oração é por livramento. Fica comigo até o fim, porque nós vamos terminar declarando livramento sobre o seu dia e sua casa. Senhor meu Deus, aqui estou na tua presença, junto com essa pessoa que me ouve agora. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu. O Senhor conhece o cansaço que a gente disfarça. Há dias em que tudo parece grande demais. A notícia que preocupa, a dor que insiste, a solidão que pesa, a palavra atravessada, a lembrança que machuca, o medo do amanhã. Mas nós nos achegamos a Ti, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Nós nos lembramos do Salmo 34, e com esse salmo aberto dentro de nós, nós levantamos uma oração simples, sincera, de filho para pai. Pai amado, coloca a Tua paz onde hoje só existe aperto. Coloca a Tua luz onde hoje parece escuro. E segura a nossa mão, porque a gente não quer caminhar sozinho. Senhor, neste momento, acalma a respiração de quem está ansioso. Acalma os pensamentos que correm sem parar. Acalma o coração que sente que vai desabar a qualquer instante. A gente não precisa fingir força diante de Ti. A gente pode ser verdadeiro, e é com verdade que eu te digo. Tem gente pedindo socorro em silêncio. Deus, olha para essa casa, olha para esse quarto, para essa sala, para esse lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que a Tua presença encha o ambiente, que o Teu amor visite cada canto e que a esperança volte, mesmo que seja pequena, mas que seja verdadeira. Senhor, eu me apoio na Tua palavra, que diz que eu devo buscar a Ti, e o Senhor me responde. A Tua palavra mostra que o Senhor ouve o clamor do justo e o livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrado. O Senhor salva quem tem o espírito abatido. E eu lembro, meu Pai, que o justo passa por aflições, não porque o Senhor o abandonou, mas porque o mundo é difícil e a vida tem seus dias pesados. Ainda assim, a Tua palavra afirma que o Senhor o livra de todas. O Senhor não promete uma vida sem batalha, mas promete presença. O Senhor não promete ausência de dor, mas promete cuidado. O Senhor não promete que a gente nunca vai chorar, mas promete que nenhum choro é inútil diante de Ti. Respira e descansa um pouco o coração, porque Deus não se atrasou. Deus não deixou de ver. Deus não fechou os ouvidos. Há um Pai que presta atenção em cada suspiro. Há um Deus que conta as lágrimas e conhece o nome de cada medo. A Tua palavra também nos ensina a provar e ver que o Senhor é bom. Que feliz é aquele que se refugia em Ti. Senhor, nós não estamos apenas repetindo frases. Nós estamos escolhendo refúgio, escolhendo voltar para Ti, escolhendo confiar quando a mente quer duvidar, escolhendo descansar quando o coração quer correr. E o Salmo 34 fala sobre um Deus que ouve o clamor, um Deus que se aproxima do quebrantado, um Deus que não despreza a fraqueza. Isso muda tudo, Senhor, porque no nosso dia a dia, a gente aprende a engolir o choro, a seguir no automático, a resolver problemas, a ser forte para os outros. Mas diante de Ti, não precisamos ser fortes o tempo todo. Diante de Ti, podemos ser filhos. Muitas pessoas que ouvem esta oração estão cansadas de lutar com pensamentos que voltam sempre. Às vezes a preocupação não é uma coisa só, são várias ao mesmo tempo. Conta para pagar, saúde pedindo atenção, alguém da família dando trabalho, saudade de quem se foi, medo de notícia ruim, sensação de que o tempo está passando rápido demais. E o Salmo nos traz para um lugar simples: buscar o Senhor, clamar ao Senhor e confiar
que ele responde: Pai, então eu entrego agora a rotina desta pessoa. Entrego o que ela precisa fazer hoje. Entrego o que ela tem medo de enfrentar. Entrego o que ela vem adiando por falta de forças. Que o Senhor transforme o peso em direção. Que o Senhor transforme a pressa em sabedoria. Que o Senhor transforme a confusão em clareza. Senhor, eu te peço, entra nas nossas escolhas, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente olha para dois caminhos e nenhum parece seguro. A gente pensa, repensa e o coração continua inquieto. Então, dá discernimento, dá calma para não decidir na raiva, dá paciência para não agir no desespero, dá coragem para fazer o que é certo, mesmo quando não é o mais fácil. E meu Pai traz o sentido do Salmo 34 para dentro das coisas simples do dia. Quando a gente acordar e a preocupação já estiver esperando na porta, lembra a gente de buscar o Senhor primeiro. Quando o telefone tocar e a gente sentir o coração disparar, lembra a gente de respirar e clamar a Ti. Quando alguém falar duro e a gente quiser revidar, guarda a nossa língua, porque a Tua palavra ensina a buscar a paz e a segui-la. Quando a noite chegar e o silêncio fizer barulho, que a Tua presença seja companhia. Eu coloco diante de Ti a mente de quem está ouvindo. Senhor, visita os pensamentos. Onde há confusão, traz ordem. Onde há medo, traz segurança. Onde há lembranças ruins, traz cura. Onde há ansiedade, traz descanso. Dá sono tranquilo para quem tem perdido o sono. Dá leveza para quem só consegue dormir de cansaço, mas acorda pesado do mesmo jeito. Pai, eu entrego também o coração. Coração que foi ferido. Coração que carregou decepções. Coração que confiou e se machucou. Coração que tem medo de ser esquecido. Deus, toca com carinho. Tira a sensação de abandono que essa pessoa sinta de um jeito simples e real, que o Senhor está perto. Senhor, eu te peço livramento. Livramento das notícias que paralisam. Livramento das palavras que ferem. Livramento das armadilhas da pressa. Livramento da tristeza que afunda. Livramento do desânimo que faz a gente desistir antes de tentar. Livramento de tudo o que tenta roubar a nossa paz. E se houver alguma opressão do mal invisível, que o Senhor repreenda e afaste em nome de Jesus. Deus guarda esta casa. Guarda os filhos, os netos, os pais, o cônjuge, os irmãos. Guarda quem mora junto e quem mora longe. Abençoa os relacionamentos. Onde a briga traz reconciliação. Onde a distância traz conversa mansa. Onde há silêncio por mágoa, traz humildade para pedir perdão. Onde há orgulho, traz quebrantamento. Senhor, eu te peço especialmente por quem cuida de todo mundo, mas ninguém percebe. A pessoa que trabalha, organiza, resolve, se preocupa e ainda assim se sente sozinha. Pai, dá alívio, mostra que o Senhor vê cada esforço escondido. Sustenta com a tua mão quando ninguém aplaude. Renova a alegria nas pequenas coisas. Um café, um abraço, uma palavra boa, uma tarde tranquila, um momento de oração. Meu Deus, eu coloco diante de Ti a saúde. O Senhor sabe onde dói. O Senhor sabe onde incomoda. O Senhor sabe o exame, o remédio, a espera, a consulta marcada, a incerteza. Eu não venho impor palavras vazias. Eu venho pedir cuidado, da força para o corpo, da paz para a alma, da sabedoria aos médicos, da perseverança no tratamento e, acima de tudo, da presença. Porque quando o Senhor está conosco, a gente atravessa até os vales mais difíceis. Pai, eu entrego o trabalho e a provisão com sobriedade e confiança. O Senhor sabe das contas e das responsabilidades. O Senhor conhece o orçamento apertado
o medo de faltar, a preocupação com a aposentadoria, a instabilidade, o desgaste. Abre portas corretas, dá direção para administrar com prudência. Livra de golpes, de escolhas apressadas, de promessas fáceis. E traz o necessário, um dia de cada vez. Senhor, eu te peço também por quem está sem ânimo para orar. Às vezes a pessoa quer falar contigo, mas as palavras não saem. Então recebe o silêncio, recebe o suspiro, recebe a lágrima, recebe essa oração como se fosse dela, porque o Senhor entende até o que a gente não consegue explicar. Meu Deus, no meio desse dia difícil, eu peço que o Senhor nos ensine a provar da tua bondade, não apenas em grandes acontecimentos, mas nas pequenas providências. Uma resposta no tempo certo, um livramento no trânsito, um perigo evitado, um conselho que chega, um abraço que conforta, uma porta que se fecha para proteger, uma porta que se abre para direcionar. Pai amado, eu entrego também o passado, coisas que a gente carrega há anos, culpa, arrependimento, palavras que a gente queria apagar, decisões que a gente faria diferente. Deus, perdoa, lava, restaura, ensina a gente a se perdoar com humildade, sem justificar o erro, mas crendo na tua graça. E se nós precisamos pedir perdão a alguém, dá coragem e mansidão. Se nós precisamos liberar perdão, dá força e cura, porque perdoar nem sempre é fácil, mas é caminho de liberdade. Senhor, coloca guarda na nossa boca, como ensina a tua palavra. Livra a gente de falar no calor da emoção e depois se arrepender. Livra a gente de espalhar dor. Ensina a gente a falar vida, a falar com respeito, a falar com calma. Que as nossas palavras não sejam armas, mas pontes. Deus, eu te peço por decisões importantes. Documento, assinatura, mudança, viagem, conversa séria, exame, audiência, entrevista, visita. Vai à frente. Endireita o caminho. Fecha o que for cilada. Abre o que for bênção. E se o Senhor quiser que a gente espere, dá paz para esperar, sem desespero. Pai, toca agora no lugar mais pesado do coração, aquele lugar que a pessoa tenta esconder até dela mesma, a dor mais antiga, o medo mais profundo, a preocupação que volta toda noite. Senhor, segura essa pessoa no colo, como pai, e lembra ela que ela não está sozinha. Mesmo quando ninguém entende, o Senhor entende. Mesmo quando ninguém vê, o Senhor vê. Mesmo quando ninguém escuta, o Senhor escuta. Meu Deus, renova a fé, não uma fé de aparência, mas uma fé simples, de quem diz: Senhor, eu confio em Ti. Apesar de tudo, uma fé que não depende de sentir, mas de se apoiar na Tua palavra. Uma fé que chora e ora. Uma fé que treme e continua. Uma fé que não desiste. E agora, Pai, eu declaro, com reverência e confiança, que o Senhor é refúgio para essa vida, que o Senhor é escudo para esse coração, que o Senhor é socorro para esse dia, que o Senhor é companhia para essa noite, que o Senhor é direção para esse caminho. Respira comigo mais uma vez e entrega as pessoas que você ama. Entrega o que você não controla, entrega o que foge das suas mãos. Deus não perde o controle, Deus não se confunde, Deus não falha. Senhor, visita os que estão de luto, os que sentem falta, os que guardam uma cadeira vazia na memória. Dá consolo, dá esperança, enxuga lágrimas e ensina a gente a caminhar com saudade sem perder a fé. Visita também quem se sente rejeitado, quem foi deixado de lado, quem se sente invisível. Pai, que essa pessoa saiba que tem valor diante de Ti, que o Senhor a chama pelo nome, que a história dela não acabou, que ainda há caminhos, ainda há
encontros, ainda há recomeços. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso descanso. Quando a noite chegar, que o coração não fique em alerta, que a mente não fique revivendo conversas, que o corpo não fique tenso. Dá paz, dá sono leve, dá manhãs mais firmes. E, se esse dia difícil ainda não terminar hoje, dá força para atravessar sem se quebrar. E agora, Senhor, do jeito que prometemos no início, nós terminamos declarando livramento sobre este dia e sobre esta casa. Livramento nos caminhos, nas palavras, nas escolhas, nos pensamentos. Livramento no ir e no voltar. Livramento no que é visto e no que ninguém vê. Livramento para a família, para a saúde, para o trabalho, para o coração. Que a tua mão nos guarde, que o teu amor nos cubra e que a tua paz reine aqui. Pai, nós agradecemos, não porque tudo esteja resolvido, mas porque o Senhor está conosco. Nós agradecemos porque o Senhor ouve. Nós agradecemos porque o Senhor sustenta. Nós agradecemos porque a tua bondade nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentir no coração, escreva nos comentários: Deus me dá forças. Faça disso um ato de fé, simples e verdadeiro. E se esta oração falou com você, venha caminhar com a gente aqui, no Voz dos Salmos, onde a palavra de Deus nos visita todos os dias com consolo e direção.